Deus poderoso, aleluia. Deus é tremendo, maravilhoso. Deus forte, Ele é bom. Aleluia, verdade, papai. Eu vou ler uma palavra que está em 2 Reis, capítulo 2. Aleluia. 2 Reis 2, versículo 6 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte a eles, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou sua capa, dobrou, feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando eu for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que num carro de fogo, com cavalos de fogo, separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que caiu, e voltou-se e parou à borda do Jordão. Tomou a capa de Elias, que caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e para outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Só até aí? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa noite, por essa oportunidade, pela tua palavra, pela sua presença, Senhor, pela sua misericórdia. Deus, está aqui as nossas vidas, fala conosco mais um pouco, Senhor. Nós queremos, nós precisamos, nós temos sede de ouvir a tua voz, meu Senhor. Se revela a nós, que não seja nada meu, não seja nada, meu Deus, humano, mas que o Senhor traga, Pai, do alto céus, uma palavra de vida para a nossa vida, Deus. Obrigada, Senhor, por essa noite. Continua abençoando cada um que está aqui, Pai, cada um que está escutando essa mensagem. E assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa palavra é tremenda, é maravilhosa, é forte. Elias e Eliseu. Elias era um grande profeta, talvez o maior profeta que Israel teve. Talvez o maior homem que se revelou as verdades eternas de Deus para as pessoas ali, né? E ele trouxe o entendimento para milagres, né, aconteceram, enfim, Elias era um grande profeta. Tanto é que no Novo Testamento vai se falar do nome de Elias novamente. Elias e Moisés, eles foram grandes homens no Antigo Testamento. Só que Eliseu, ele era mais um profeta. Mas deixa eu te falar, ele não era mais um. Ele era um grande homem que queria uma mudança na vida dele, queria ser diferente. Quando eu falo que ele era mais um, é que tinha muitos profetas naquela época de Elias. Tinha muitos homens querendo ser profeta, mas poucos queriam seguir realmente aquilo que Elias fazia. Porque uma coisa, irmão, é você querer ser cheio do Espírito Santo, uma coisa é você querer ter revelação da palavra, uma coisa é você querer louvar lindo, pregar lindo, e evangelizar e as pessoas serem libertas e trazidas para a presença. Outra coisa é você pôr a mão no arado, botar a mão na massa. Outra coisa é você querer renunciar. Outra coisa é você querer estar junto. Porque Eliseu, a gente vai ver na Bíblia, que ele estava o tempo todo com Elias. Elias falando: fica aqui que eu vou em Betel. Fica aqui que eu... E Elias estava sempre falando: eu vou em Gilgal, agora eu vou em Betel. E Eliseu falava: não, eu vou com você.
Não vou te deixar de jeito nenhum. Sabe por que ele falava isso, irmão? Não é porque ele era grude. É porque ele sabia o que Deus queria derramar sobre a vida dele. E ele tomou posse. E sabe, esses dias eu estava pensando sobre isso. A gente tem que tomar posse e fazer alguma coisa por onde. Não adianta tomar posse e ficar de braços cruzados esperando que as coisas caiam do céu. Se Deus falou algo a nosso respeito que é futuro. E assim, eu até estava pensando, meditando, gravei até uma mensagem na internet sobre isso. Uma live, né? Live não, aquelas reels, né? Rapidinho, 1 minuto e meio ali. Que se você for parar para pensar, muitas vezes quando Deus nos chama, o cenário é contrário daquilo que Ele está prometendo lá na frente. O cenário é diferente. Quando Deus chama a gente, irmãos, por isso que a gente fala, não tem condição, é impossível. Aí você olha para a promessa, você olha para aquilo que Deus falou, você olha para o seu chamado e você olha para a sua vida hoje e você fala, não tem condição. Porque hoje, a realidade hoje, do dia que Deus te chama para aquilo que Ele vai fazer, é totalmente diferente, meu irmão. Por isso que a gente tem que servir por fé e não por vista. Porque se a gente for olhar para a nossa circunstância, para o nosso cenário, para o que está em volta de nós, a gente não prossegue. Inclusive, quando você não prossegue, acontece o quê? Você não recebe aquilo que Deus falou. Mas olha, para de olhar para o cenário, para de olhar para a circunstância, para de olhar para aquilo que você vê e começa a olhar para aquilo que Deus falou. Deus tinha tocado já no coração de Eliseu, é claro que sim. Ah, pastora, a Bíblia não está falando, mas meu irmão, Deus fez isso comigo, fez isso com você. Então, quem dirá com Eliseu, Elias e todos esses homens? Deus fala antes. Deus falou com ele, Deus tocou nele, olha, você vai ser o próximo. E outra coisa, a palavra diz que Elias foi ungir Eliseu. Lembra aquela parte que Elias se esconde na caverna, que ele quer morrer, que ele quer parar, que ele está cansado? E aí, a palavra diz assim, olha, que o anjo tocou assim nele e falou, come e bebe, porque muito comprido ainda é o seu caminho. Por mais que ele quisesse, né, estava desanimado, cansado, querendo parar, desistir, tal, não porque ele não queria mais servir, mas porque ele estava cansado, agora vinha perseguição, agora tinha uma mulher, Jezabel, perversa, perseguindo ele, um monte de coisa, um monte de inimigo. Irmãos, a gente é servo, e quem serve sempre vai ter muitas coisas contra nós. Sempre vão ter muitos levantes, sempre vão ter, porque é aquele velho ditado que todo mundo fala, eu vou repetir para vocês, se você nunca ouviu, se você ouviu, você vai ouvir de novo. A árvore que dá fruto é a que leva pedrada. Você não joga uma pedra ou pega um pau e fica assim, batendo numa árvore que não tem fruto. Você vai passar por ela e vai virar, tipo assim, que árvore é essa? Não tem nada para me oferecer. Mas quando ela tem fruto, quando ela está carregada, você joga pedra porque você quer comer daquele fruto. Assim somos nós, irmãos. Quando a gente é árvore frutífera, frondosa, em nome de Jesus. E então, leva pedrada. Então, muitas vezes é ferida, machucada, mas ela não deixa de dar fruto porque levou uma pedrada. A árvore, irmão, que leva uma pedrada é uma mangueira. Você quer uma manga, você vai lá na mangueira, você vê aquele tanto de manga rosinha, aquela coisa mais gostosa. Ela não vai deixar de dar fruto porque você jogou uma pedra para pegar a manga. Ela vai dar mais fruto, ela vai dar fruto porque ela tem que dar fruto. E assim somos nós. Não é por causa da perseguição. Apesar de tudo isso, você tem que continuar, tem que prosseguir. Não pode desistir. Então Eliseu, ele sabia o que ele queria. Eu quero porção dobrada do Espírito. Estava dentro dele já. Você acha que quando ele chega no Jordão, ele fica pensando, deixa eu ver o que eu vou querer. Peraí. Não, já estava na ponta da língua o que ele queria. Já era algo do coração dele, já era algo determinado. Meu irmão, não sei você, mas eu tenho sonhos que são determinados no meu coração já há muito tempo. E quando Deus falar, o que você quer, eu tenho na ponta da língua para dizer, é isso, Senhor. É assim que a gente tem que viver. Não ficar pensando, o que eu vou querer? Porque a gente não pode servir de qualquer jeito. A gente tem que servir com propósito, com foco, com uma direção. Eu tenho certeza que Deus te dá isso. Só que muitas vezes a gente prefere ficar o quê? Sentar, cruzar os braços e ficar fingindo que a vida está passando e a gente não está acontecendo nada. Gente, eu não sei você, mas eu não vim aqui para ver a vida passar. Eu vim na terra para adorar, eu vim na terra para servir. Eu vim na terra, meu irmão, é isso, eu tenho um propósito, tenho um chamado. E você também tem, só tem que despertar para isso. Muitas vezes. Para de ficar vendo a vida passar, perdendo seu tempo. Você tem um chamado, você tem um dom, você tem um propósito. Eliseu, ele era determinado. Eu acho tão linda essa palavra, porque Eliseu, ele tinha um foco. Eu quero a porção dobrada
quero desse homem aí. Eu estou seguindo ele, eu estou do lado dele, eu estou andando com ele, mas o que eu quero é a porção dobrada do que Deus deu para ele. Era inveja? Não era inveja. Inveja, irmão, destrói. A Bíblia diz que corrói os ossos. Pessoa invejosa. Pessoa que fica ali, eu quero aquilo daquela pessoa. Mas não. Por que não era inveja? Porque Eliseu, ele queria, desejava, Deus tinha para ele, mas ele estava junto. Estou com você, estou junto com você. Você está em Gilgal, eu estou com você. Você vai para Betel? Eu vou junto com você, Eliseu. Elias, você vai agora para o Jordão? Vou para o Jordão com você. Não vou te deixar, porque havia um propósito. Aleluia. Havia um propósito. Aonde tinha um propósito, pastor? No coração de Eliseu. E o que ele fez? Esperou a oportunidade certa. Irmãos, você tem que ter um propósito no seu coração. Eu acho terrível quando eu olho para a vida de alguém e a pessoa não tem um foco, não tem uma missão, não tem um propósito, não tem um sonho. Que vida é essa que você está vivendo? Tem que ter sonho, tem que ter projeto, até porque a gente serve a um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que tem um monte de sonho para a nossa vida, um Deus que projetou coisas grandes para nós. Então você tem que ter sonhos, você tem que ter metas, você tem que ter uma missão na sua vida. Ah não, mas eu fico vendo a vida passar, eu acordo de manhã, não sei o que eu vou fazer a mesma coisa todo dia. Ó, meu irmão, sinto te dizer que você está totalmente fora do propósito. Tem que ter um foco, tem que ter uma visão, tem que ter uma missão. Tem que ter, meu irmão. Sinto muito te dizer isso. Não dá para viver de qualquer forma. Então Eliseu, ele era lindo, maravilhoso no sentido de obra, não de beleza, tá? Ele tinha um propósito. Um dia que o Senhor falou para Elias: Elias, come e bebe, porque muito comprido ainda é o seu caminho. Você vai ungir a reis ainda, e você vai ungir a Eliseu no seu lugar. Lembra disso, irmãos? Você vai ungir Eliseu no seu lugar. Elias podia ter ficado dodói, né? Mimimi. Eu vou ter que ungir ele no meu lugar, então eu tenho que parar mesmo. Então eu tenho que me sentar, eu vou ungir ele e vou cruzar meus braços. Meu irmão, não, ele foi até o fim sendo servo. Ele ungiu Eliseu, mas ele sabia, Elias ungiu Eliseu, mas ele sabia, há um tempo para isso acontecer. Vamos juntos. Meu irmão, há um tempo para as coisas acontecerem. O problema é que as pessoas morrem no meio do caminho. As pessoas morrem no meio do caminho. Não é morrer de vida física, não. É morrer espiritualmente. No meio do caminho morre. No meio do caminho esquece qual é o foco. No meio do caminho perde o propósito, porque tem tanta coisa para olhar e para de olhar para Cristo e começa a olhar para tudo, menos o que era para ser olhado. Perde a visão, irmão. Perde a visão, perde o propósito, perde o projeto. Já falei sobre o projeto aqui um dia, né? Perde. E olha, não perca, não perca. Não perca, porque se você perder a visão, pode chegar o momento de você ver algo acontecer como Elias e Eliseu, e você perder a oportunidade. Passaram. Hoje eu falei com a minha filha, com a Ruth. Minha filha, a oportunidade. Ela falou algo, agora eu nem lembro o que ela falou, mas eu falei essa frase. Oportunidade é assim, ela passa. Se você não pegar, ela passou. Ela passou, eu não lembro agora exatamente o que ela estava falando, mas aí eu falei, a oportunidade passa. Ou seja, se a oportunidade chegou, se a porta veio, abriu para você. Ontem a gente estava na TV Shalom, apresentando lá no meu programa lá, Vidas para Cristo. Eu estava com 4 mulheres do Brasil, daqui do Brasil, uma de cada lugar, do Acre, do Espírito Santo, de São Paulo e do Rio Grande do Sul, ontem. Essas 4. E eu falei sobre isso, a porta. A porta abre para você, é uma oportunidade. Mas se você não entrar, perdeu a oportunidade, a porta está aberta. A porta da igreja está aberta, mas se a pessoa não entra, por exemplo, só para você entender, você que está aqui fisicamente. Se a pessoa não entra, ela não acessa o que está sendo entregado aqui. Tem que entrar pela porta, a oportunidade é assim, Deus dá, escancara a oportunidade para nós. Mas a gente não vai. Eu não vou atravessar essa porta, não vou acessar porque eu tenho medo, porque eu não sei o que está lá do outro lado. Meu irmão, se foi Deus que abriu, se é Deus que está te dando uma oportunidade, agarra ela. Eliseu entendeu isso. E Eliseu, ele foi preparado para aquele tempo.
Eu quero que você entenda algumas coisas nessa noite. Uma é que já estava no coração de Eliseu pedir a porção dobrada para Elias. Guarda isso. Já estava no coração dele. Já era um propósito de vida dele. Um dia eu quero ter a porção dobrada do que Deus derramou sobre Elias. Já estava no coração de Eliseu isso. Com certeza. Pastor, não está escrito, mas é óbvio. Na hora que ele pediu, ele falou, eu quero isso. Tá? Pum. Na lata. E é interessante, irmãos, que ele foi preparado, né? Ele se preparou para aquele momento. E sabe uma coisa que é interessante também? Além de se preparar, ele desejou isso. Porque quando nasce algo no nosso coração, com certeza quando nasceu no coração dele, eu quero ter a porção dobrada. Quem foi que gerou isso no coração de Eliseu? Claro que foi Deus. É claro que foi Deus. Não tem outra coisa, irmão. Tudo que é gerado no nosso coração, que é para o reino, Deus está gerando em nós. Foi gerado no coração. Deus colocou no coração dele. Ele desejou viver aquilo. Eliseu falou, eu quero. Isso aqui que nasceu no meu coração, que veio no meu pensamento aqui, eu quero para a minha vida. Sabe quando Deus dá propósitos, projetos para nós? E aí vem aquele pensamento e você fala, às vezes você fala que nada, isso é loucura. Coisa da minha cabeça. Mas quem tem fé, esses dias eu ouvi uma mensagem que a pessoa falava assim, a pessoa que estava ministrando falava assim, eu ouço muita mensagem, viu, irmão? Eu gosto muito da palavra. Eu falo sempre isso aqui. Eu gosto de louvar, adoro louvor, mas meu negócio é com a palavra. Se eu for em algum lugar e não tiver a palavra, eu fui embora e não recebi nada. A palavra que nos liberta, nos alimenta, enfim. E eu ouvi algo interessante falando que não é, estava sendo falado assim, não é, por exemplo, a igreja que é pequena, não é a obra que é pequena, é a sua visão que é pequena. A visão é pequena. Porque se a gente tem uma visão grande, nós vamos trabalhar para aquilo que é grande. Mas se a sua visão é raquítica, você vai viver raquítico o resto da vida. E é isso, para a vida. Não sei se você concorda, mas eu concordo completamente. Se você tem uma visão grande, você vai viver coisas extraordinárias, coisas grandes, coisas incríveis. Se você tem uma visão pequena, qualquer coisa basta. Tá tudo bem. Isso aqui tá bom, isso aqui tá bom. Não, irmão, Deus nos chamou para fazer coisas maiores que Ele. Está escrito na Bíblia. Glória. Se você crê, obras maiores você fará. Mas sabe quem faz obras maiores? Quem tem visão grande. Quem tem fé grande. E Eliseu, eu creio muito que porque ele fez o dobro de milagres que Elias. Ele realmente recebeu aquilo que ele desejou, aquilo que Deus tocou no coração dele. A unção dobrada, a porção dobrada. E ele quis, né, como eu falei aqui. E uma coisa que é interessante nessa palavra, que não tem como não falar, é que ele soube esperar o tempo de Deus. O problema é que Deus está fazendo promessa para as pessoas e as pessoas não sabem esperar o tempo delas acontecerem. Fica desesperado, fica ansiosa, ansiosa. Fica colocando os pés pelas mãos, igual Abraão com Sara, irmão. Abraão e Sara, eles eram um casal que Deus tinha uma promessa de coisa grande, uma promessa de coisa extraordinária. Olha, você vai ser o pai de multidões, de nações, você vai ser abençoado, você vai ser uma bênção onde você for. Era uma promessa enorme. Glória a Deus. Mas, irmãos, não aconteceu no tempo deles. Passou 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos e nada. Cadê o filho? Cadê a promessa? Como é que você pai de nações se todo mundo está estéril? É o tempo de Deus que a gente tem que saber esperar. Eliseu podia ter ficado desesperado, né? Ai, cadê? Que dia que eu vou ter a unção dobrada? Que dia que eu vou receber isso? Que dia que eu vou começar meu ministério? Não, ele soube esperar. Ele esperou com paciência, literalmente. Esperou com paciência, esperou o tempo. E a gente vê Sara enfiando o pé pelas mãos. Ela falou, olha, Abraão, a gata aqui, ela é minha serva. Vai lá, fica com ela e aí eu vou ter um filho seu. Não foi isso que Deus mandou, irmão. Deus tinha uma promessa extraordinária. Deus tinha uma promessa grande. Deus tinha uma promessa incrível. Mas o homem sem fé, o homem precipitado, ele faz coisas que depois vai só causar coisa ruim para a vida. Então Sara pega, entrega Agar, Abraão aceita.
por causa disso. Por causa de uma precipitação. Eliseu soube esperar o tempo de Deus. Você tem que esperar o tempo de Deus. As coisas não acontecem no nosso tempo, não é do nosso jeito. Mas se Deus falou um dia a seu respeito, vai acontecer. Pode esperar, pode passar 10 anos, 20 anos, irmão, se foi Deus que falou, não vai cair por terra, vai acontecer, vai acontecer. Tem que usar a sua fé. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera, mas nós não vemos. Eu não estou vendo, irmão, as coisas. Deus promete, mas cadê? Não acontece. Espera no Senhor, confia nele, e ele fará todas as coisas. O mais ele fará. Espera no Senhor. Eliseu esperou no Senhor. Esperou o dia do chamado. Ele determinou no coração: eu vou esperar, mas eu não vou sair de perto de Elias. Presta atenção nisso. Não é esperar deitado, não é esperar dormindo, não é esperar se desviando daquilo que Deus tem, é esperar focado. É esperar, irmão, no propósito. É esperar fazendo o que você pode fazer. O que Eliseu decidiu? Eu vou ficar perto de Elias. Ele determinou. Ele esperou dessa forma. Elias falava com ele: olha, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu falava assim: vive o Senhor, que eu não te deixarei. E eu foi com ele para Betel. Aí Eliseu falou com ele de novo: fica aqui, que agora eu vou para Jericó. Ele falou: é ruim eu ficar aqui, eu vou com você. Esperar focado é vitória para a sua vida. O problema é que a gente espera, não quer esperar. E quando espera, espera desfocado. Não tem foco, não tem nada assim, visão daquilo que Deus está fazendo ou vai fazer. Espera de qualquer jeito, dorme, até se desvia muitas vezes. Pode não se desviar da presença, mas se desvia do propósito. É ruim do mesmo jeito, irmão. Quando a gente sai do propósito, significa que a gente não está no centro da vontade de Deus. E se eu não estou no centro da vontade de Deus, eu não vou cumprir aquilo que o Senhor tem para a minha vida com excelência. Eu não vou conquistar aquilo que Deus queria derramar sobre mim. Por quê? Porque tem fora, está fora da visão, fora do propósito. Deus não te chamou para ficar fora. Para ficar fora do propósito. A palavrinha dura, né, irmão? Mas eu gosto. Eu gosto porque trabalha em nós, e se a gente quiser, ela cura a nossa alma. Ela liberta e ela sacode. Outra coisa muito importante que a gente vê nessa palavra, e que assim não tem como não falar disso quando eu falo de Elias e Eliseu, quando eu falo de Josué e Moisés, quando eu falo Ruth com Noemi, quando eu falo com Paulo e Silas, de Paulo e Silas, a gente tem que escolher quem a gente anda, meu irmão, quem a gente segue, quem determina alguma coisa sobre a nossa vida. O problema é que está cheio de servo de Deus andando com gente que não tem propósito, andando com gente que não tem visão. Está cheio de servo de Deus andando com gente que não, já se afastou há muito tempo daquilo que Deus queria. E aí sabe o que acontece? Você vai junto. Está cheio de gente assim. Elias falou: eu vou andar com Eliseu. Elias falou: eu não saio de perto de Eliseu. Moisés e Josué, irmão, por que Josué sucedeu Moisés? Vamos pensar, meu povo. Por que Josué sucede Moisés? Porque Josué, irmãos, Moisés podia contar com ele estava sempre do lado. Ele era na guerra, sabe, homem guerreiro. Moisés, vai lá orar que eu vou guerrear. E Moisés está no monte orando, Arão e Ur segurando a mão dele. E Josué está pelejando no campo e Deus está dando vitória. Quando você está na posição que Deus te chamou, Deus vai dar vitória, meu irmão. O problema é que a gente quer sair, está toda hora saindo da posição, Deus manda ficar aqui. E você está indo para lá e não fica no lugar que Deus te colocou. No lugar, eu não falo de lugar físico, eu falo de posicionamento na presença de Deus. Posicionamento. Eliseu escolheu: eu vou andar com ele. Ele ungiu Eliseu ao profeta. Mas Eliseu podia ter escolhido, sim ou não? Ele podia ter falado: não, eu vou ficar aqui, eu vou andar com esses profetas. Tinha 50 profetas aqui, irmão, junto. Vou andar com esses aqui. Não, mas Eliseu falou: eu vou andar com Elias. Eu vou andar com Elias. Meu irmão, com quem você está andando? Me fala. Quer dizer, não fala aí para o Senhor. Com quem você está andando?
andando? Quem você está compartilhando mesa? É muito importante isso. Quem compartilha a mesa com você, a intimidade, a comunhão? Para quem você conta seus sonhos? Para quem você está contando os projetos que Deus tem na sua vida? Vai fazer toda a diferença, meu irmão. Porque o que você vive hoje não determina seu futuro. Pode mudar. Mas se você vive desfocado, você não vai focar em momento nenhum. Então muitas vezes determina sim quem você escolhe andar, quem você escolhe ouvir conselhos, de quem você está ouvindo conselhos. Quem está determinando o seu futuro? Quem está te aconselhando? Que voz que você escuta? É muito importante isso. Conversa com gente muitas vezes que está falando coisas para você que Deus falou o contrário. Mas você está dando ouvidos. E sabe o que está acontecendo? Você está se afastando do seu propósito, daquilo que Deus colocou e derramou sobre a sua vida. Para com isso, irmão. Deus tem coisas grandes para você. Sabe, essa palavra é de ânimo no sentido de que o Senhor te chamou e Ele não abre mão de você. Você tem valor, você é importante, você tem um chamado. Não pode. Tem que focar, tem que se posicionar. Tem que entender os propósitos. E a palavra diz, irmãos, que então Eliseu anda com Elias, segue Elias, não abandona Elias, admira, quer ser parecido. E no tempo de Deus, o que acontece? Vou ler aqui de novo. Quando eles passam o Jordão, chegou o momento, irmão. Chegou o momento. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias falou para Eliseu: agora é a sua vez. Pede o que você quer que eu te faça. Meu Deus do céu. Quem tem visão nessa hora fala: o quê? O quê? Posso pedir qualquer coisa? Posso pedir? Ele fala: pede o que queres que eu te faça antes que eu seja levado. Chegou a hora, Eliseu. Aquilo que está no coração, sabe por que é importante, meu irmão? Você ter projeto, ter propósito, porque uma hora Deus te confronta assim. Uma hora o Senhor fala: pede o que você quer. Eu já preguei aqui sobre isso uma vez, falando do leproso. Desculpa, fugiu aqui. Né? Quando Deus pergunta para eles: quer que eu te faça o quê? Tem horas que o Senhor nos pede, pergunta: o que você precisa? E nessa hora você tem que ter uma resposta na ponta da língua. Não fica pensando demais, irmão. A hora de pensar é agora que você está ouvindo essa palavra. É a hora de Deus trabalhar no seu coração e você se lembrar. Quais são as promessas? Quais são os projetos? O que Deus falou? Será que eu estou caminhando em direção a isso ou eu estou me afastando daquilo que Deus falou? Esse momento é o momento de refletir. Porque vai chegar uma hora que o Senhor vai falar: o que você precisa? O que queres que eu te faça? Pede o que você quiser. E ele pediu. Ele estava pronto. Você está pronto, meu irmão? Você está pronto? Você está preparado? Ou você está vivendo a vida, como eu falei no início da mensagem? Deixa a vida me levar. Eu vou para qualquer lugar. É para ir para cá, vamos. É para ir para cá, vamos. Não, irmão, você tem... Existe um foco. E aí, Eliseu, ele falou prontamente: eu peço que haja porção dobrada do teu Espírito sobre a minha vida. Porção dobrada sobre a minha vida. Pronto, acabou. Ele pediu, irmão. Quando você, a Bíblia diz o quê? Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Batei, abrir-se-vos-á. Não é isso? É respaldado na Bíblia. Tudo se encaixa. O Senhor falou o que você precisa. O que você quer que eu te faça? Pede. E eu quero porção dobrada, Senhor. Eu quero porção dobrada do que está sobre Elias. Derrama sobre a minha vida, enfim, né? E aí, irmãos, quando ele pediu, foi ligado. Ele falou: sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou eles um do outro. E Elias subiu no redemoinho. Chegou o dia que Eliseu esperou por toda uma vida. Claro que Eliseu não sabia que Elias ia sair assim, né? Claro que Eliseu não sabia que ia ser dessa forma. Mas com certeza Eliseu sabia que ia ser derramado sobre ele uma porção dobrada um dia. Porque diante de Deus, que está aqui, eu estou no altar, irmão. Tudo que Deus me prometeu, eu sei que vai acontecer. Eu tenho convicção.
Uma vez eu falei aqui com a igreja: você tem convicção do seu chamado? Ou qualquer palavrinha que falam para você, será? Irmãos, pode ser o vento que for, pode ser a palavra miserável que vier, humana. Se Deus falou, você tem que ter convicção, a certeza. Senhor, está tudo diferente, o contrário. Mas eu tenho certeza. Eliseu não tinha dúvida, e você também não pode ter. Aquilo que Deus falou um dia para você, se foi Deus, tá? Porque às vezes não é Deus, às vezes é emoção. Por isso que a gente tem que ter discernimento, tem que entender. Tem que saber o que eu estou ouvindo, quem está me aconselhando, como eu falei aqui. Quem está me aconselhando? Se foi Deus, irmão, esquece. Ao tempo determinado vai acontecer. Abraão, vou voltar para Abraão, tá? O que o Senhor falou para Sara? Desculpa, para Abraão, e Sara ouviu. Depois, né, Ismael nasceu. Agar humilhou Sara. Toda essa história por causa da culpa da Sara mesmo, porque ela precipitou, não teve fé, não confiou. Abraão foi no embalo. Enfim, vamos chegar na parte que ele chega na tenda e o Senhor fala com ele: ao tempo determinado dessa data, você vai gerar um filho. Meu Deus. Quando ele vai dizer que vai destruir Sodoma e Gomorra, antes ele vai lá no Abraão e refaz a promessa. Antes ele fala para Abraão: irmão, Deus se preocupa com você. Deus se preocupa. Glória. E aí Sara está dentro da tenda, e o que ela faz? Ela ri, como você conhece essa palavra. E quando ela ri, o anjo pergunta para ela: por que você riu? Não, eu não ri. Claro que você riu. Eu vi você rindo. Ele vê tudo. No culto passado, no culto que eu preguei quinta-feira, eu falei isso, né? Não de Sara, mas eu falei isso: Deus está vendo tudo, Deus vê tudo. Nada ficou oculto diante do Senhor. Principalmente os nossos sentimentos, intenções, pensamentos. Por isso que Deus é maravilhoso, porque Ele vê o nosso coração. O homem pode olhar nosso estereótipo aqui e tirar um monte de conclusão. Mas Deus olha aqui, ó. Ele conhece aqui de você, de mim. Louvado seja Deus por isso. Então, Sara fala: eu não ri. Ele fala: você riu? Eu vi. E aí o nome do filho é Isaac, né? Que significa alegria, riso, contentamento. Que bênção. Ou seja, Abraão, ao tempo determinado, eu só cheguei nessa palavra por causa dessa frase. Ao tempo determinado desta vida, Sara vai gerar. Ou seja, há um tempo determinado para as coisas acontecerem. Eliseu esperou um tempo e chegou o dia. Pede o que quiseres, eu quero a porção dobrada. E aí, o que acontece? Elias subiu no redemoinho. E aí, o que aconteceu? O que mudou? Fisicamente nada, irmão. Ele continuou o mesmo Eliseu. Mas dentro Deus tinha derramado a porção que ele precisava. Às vezes as coisas não vão mudar nada fisicamente. Você vai pensar e vai falar assim: meu Deus, não mudou nada, está igual. Mas se você for orar, se você for buscar, você vai ver que já mudou muita coisa. Que o Senhor já derramou coisas novas na sua vida. É desse jeito. Quando Eliseu viu aquilo, já estou caminhando para o fim. Quando Eliseu vê aquilo, rasga suas vestes, né? E ele levanta a capa. Eu acho essa parte tremenda, presta atenção, que tenho certeza que vai fazer muito sentido para a sua vida. Levantou a capa de Elias que caiu. E o que ele fez? A capa de Elias, tá? É minha toalha, meu pai te conta que é a capa. Ele pegou a capa que estava lá no chão, levantou, parou na porta do Jordão. E ele pensou assim: deixa eu ver se esse negócio aconteceu mesmo. Deixa eu ver se eu recebi o que eu pedi. A palavra diz aqui, ó: feriu as águas. Levantou a capa de Elias, voltou-se, parou à borda do Jordão e, ó, feriu as águas. E aí o que aconteceu? Deus fez um reboliço, as águas se abriram. Deus estava dizendo assim: olha, começa o seu ministério. A unção dobrada está sobre a sua vida. Aquilo que eu te prometi começa a acontecer nessa hora, agora, a partir de hoje. Deus falou isso na Bíblia? Não. Mas você sabe que Deus estava querendo dizer isso com essa palavra. Ah, mas o ministério de Eliseu não tinha começado? Tinha. Claro, nosso ministério começa quando a gente começa a servir. Mas o cumprimento da promessa, ela tem um tempo para ela começar. E naquele dia, quando ele fere as águas,
Deus estava ali falando, e aquelas águas se abrem, a Bíblia diz, vou ler aqui para você, ó. Versículo 14, 2 Reis 2. E tomou a capa de Elias, que caíra, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Ele falou, irmão. É tipo assim, ó. Onde está o Senhor, Deus de Elias? Aonde está o Senhor? Feriu as águas e elas se dividiram. Uma para um lado, uma para o outro, e Eliseu passou. Glória a Deus. E você também vai passar, irmão. Para o outro lado. Você também vai passar para o outro lado. Sabe o que Deus está falando conosco aqui? Que quando Eliseu clama a Deus, onde está o Senhor, Deus de Elias? Ele não estava duvidando, ele estava falando, agora eu estou com a capa, eu estou aqui, eu me posicionei para este tempo, eu me preparei para este dia. Onde está o Senhor, Deus de Elias? E aí ele foi lá e ó, presta atenção, ele não ficou parado, ele feriu as águas. Ele clamou e feriu as águas e aconteceu. O problema é que você está clamando muitas vezes e não faz nada. Não se move, meu irmão. Se você não se mover, a água não abre. O mar não abre. Moisés teve que tocar. Ele teve que bater a capa na água. Você tem que fazer a sua parte. Quem faz milagre é Deus. Mas se eu não fizer a minha parte, meu irmão, se eu ficar lá de braço cruzado no meu sofá, Deus não vai fazer nada na minha vida. E nem na sua. Mas se você se move em direção àquilo que Deus está mandando, você vai ver o mar abrir, você vai ver milagres acontecendo, você vai ver coisas grandes, extraordinárias, promessas sendo cumpridas, porque você está se movendo em direção à sua fé, aquilo que você acredita. O problema é que a gente não crê. A gente não, eu creio. Muita gente não crê. E quando não crê, fica parado. E as coisas não vão mudar. Se você ficar parado, as coisas não vão mudar. Estou acabando. Quando os filhos dos profetas viram isso, porque havia testemunha, irmão, que Deus vai fazer na sua vida, vão haver testemunhas. Pessoas vão contemplar. Pessoas vão contemplar. Pessoas contemplam o que Deus já está fazendo na sua vida e na minha vida. Pessoas contemplam e elas vão contemplar. Porque quando Deus quer agir, ninguém vai impedir. Pode tentar, pode falar. Se você não desistir, ninguém vai impedir. E aí os filhos dos profetas, vendo aquilo, disseram, olha só, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Pronto, testificaram. Estava feito, aconteceu. Aconteceu. Louvado seja Deus. E a palavra diz, vieram-lhe ao encontro, se prostraram diante dele em terra e disseram, tem 50 homens aqui valentes. Olha só, irmão, agora é que assim, eu ia encerrar aqui, mas eu não posso deixar de falar essa parte. Nós temos 50 homens valentes aqui. Deixa a gente ir buscar Elias. Pode ser que o Espírito do Senhor o levou e botou ele em outro lugar. Vamos procurar na terra, aqui perto. Vamos procurar. E aí a Bíblia diz que Eliseu falou que não. Mas eles insistiram. Versículo 17, eles apertaram até se enfastiar, até cansar. E aí Eliseu enviou, vai lá, 50 homens. Buscaram por 3 dias, porém não encontraram. Deus levou, irmão. E quando eles voltaram, Eliseu falou, não falei para vocês não irem? Falei para vocês ficarem aqui? Enfim, irmãos. Essa mensagem, né, é para você entender que tudo aquilo que o Senhor falou a seu respeito, continua de pé. Continua. Por que continua? Porque a gente é bom? Não, porque Ele não é homem para que minta. Continua de pé. Só que eu e você, a gente tem que tomar um posicionamento. Eu e você, a gente tem que entender. Entender qual é a nossa... O que a gente precisa fazer. Fica esperando, não vai acontecer nada. Você vai andar em círculo 40 anos e vai morrer no deserto. Se ficar esperando. Irmão. Porque viver com Deus é para quem é corajoso. Viver com Deus é para quem crê. Viver com Deus é para quem tem projeto e sonho no coração. Não desiste disso. Viver com Deus é para quem fala, olha, eu coloquei a mão no arado e eu não vou olhar para trás.
Ah, qualquer coisinha. Parei, desanimei. Irmão, para com isso. Vamos crescer. Qualquer coisinha. Qualquer coisinha. Não vai fazer. Você serve a Deus, não os homens. Verdade. Eu não sigo o homem, irmão. Eu sigo a Deus. O homem pode falar o que quiser. Se Deus colocar uma coisa no meu coração, ninguém vai tirar, irmão. E é assim que a gente tem que ser. Porque só assim a gente vai alcançar. Os homens podem falar o que for, irmão. Se não for condizente com o que Deus já te falou, joga por terra. Porque aquilo não é palavra de Deus. Aquilo é palavra de homem. Deus é tremendo, Deus é fiel. Esse relógio aí, ó. Agora ele fica assim. Louvado seja Deus. Deus é bom. E deixa eu terminar aqui e falar uma coisa para você importante. Guarda no seu coração o que você tem, para ninguém roubar a sua coroa. Guarda no seu coração o projeto que o Senhor já te falou que ia fazer. Pode demorar o ano que for, meu irmão. Pode demorar o que for. Espera no Senhor, confia nele, como eu disse aqui. Acredita. Mas não acredita de mãozinha cruzada e sentado aí no sofá, na cadeira, na cama. Acredita fazendo, botando a mão no arado. Deus falou que vai fazer algo na sua vida. Caminhe em direção a isso. A frase que eu falo sempre, né? Vou falar de novo. Caminhar em direção ao propósito, ao projeto. Aquilo que Ele falou com você. Caminha em direção a isso. Se você vê que está diferente do que Deus falou, para e fala, Senhor, eu acho que eu estou caminhando diferente, não é para esse lado. Deus vai sempre te direcionar, você não vai ser confundido. Agora, se você ficar no oba-oba, servindo de qualquer jeito, achando que Deus vai brincar, irmão, Deus não brinca. Deus é sério, Deus tem pressa. Pessoas estão morrendo. A obra, tem pouca gente que quer fazer. Esses dias eu estava ensinando umas vizinhas minhas, de segunda-feira eu faço uma obra, não na igreja, fora da igreja, porque a gente tem que ser igreja fora da igreja, irmão. Também. E aí, toda segunda-feira eu ensino, né, eu dou aula da Bíblia para algumas pessoas que eu conheço, vizinhas, assim, né, da onde eu moro. E eu estava falando sobre João 4, que a gente está estudando o livro de João, nós já estudamos Mateus, a gente fica estudando livros, né? Eu fico ensinando capítulo, versículo por versículo. Louvado seja Deus. E aí eu estava mostrando aquela palavra onde Jesus trabalhou na Samaritana, mas ele fala assim, olha, os campos, vocês estão falando que faltam 3 meses para que venha a colheita, mas eu digo para vocês, os campos já estão floridos. Ou seja, já está na hora de colher. Só que existem poucas pessoas que querem colher, que querem trabalhar, que querem fazer. A maioria está o quê? Dispersa. A maioria só quer milagre, meu irmão. A maioria só quer o resultado, mas não quer trabalhar. Olha, se você não trabalha, agora vamos falar da nossa parte física, né? Do dia a dia humana. Se você não trabalha, não entra dinheiro na sua casa para você comprar seus mantimentos. Não é isso? Se eu sentar lá e não trabalhar, irmão, o dinheiro não vai cair do céu. Um exemplo. A obra de Deus é a mesma coisa. Se a gente não trabalhar, a gente não vai ver fruto do nosso trabalho. Só que a obra de Deus é espiritual. Mas é a mesma coisa. Não adianta você ficar esperando. Tem um monte de gente que senta e fica esperando as coisas caírem do céu. Elas não vão cair. Quem tinha que ir na cruz, fazer um sacrifício por nós, foi Jesus. Ele fez. Agora tem a nossa parte, o nosso posicionamento. Eliseu se posicionou e ficou firme naquilo que ele queria. Olha, Eliseu ficou focado, ficou posicionado e esperou o tempo de Deus. Guarda isso no seu coração. Focado, posicionado e esperou o tempo de Deus. Aconteceu? Aconteceu. Porque Deus é fiel. Amém? Vamos ficar de pé, eu vou orar. Encerrar esse culto. Eu quero muito, meu irmão, porque eu não venho aqui brincar. Não venho. A gente não vai brincar na igreja. A gente vem fazer uma coisa séria. Eu quero que você, por favor, ore dessa forma. Fala com Deus. Gente, tudo que você ouviu aqui da palavra, pergunta para Deus, porque vocês são Eliseus de Deus. Nós somos Eliseus de Deus. Por que Eliseu? Porque agora nós estamos falando de alguém que esperou em Deus, sentiu um foco e se posicionou para aquilo que Deus falou.
Nós somos Eliseus do Senhor. Elias, Eliseus. Fala com Deus, Senhor, eu sou sim o Eliseu. Fala aí no seu coração, você está orando. Mas apresenta para Ele. Sabe, se você estiver perseguindo o seu propósito, amém, que bênção. Mas se não tiver, pede para Deus ajuda. Senhor, me dá visão, me ajuda a voltar, sabe, para onde eu preciso estar, da forma que eu preciso ficar, para que você não fique, irmão, andando 10, 20 anos servindo a Deus, de qualquer jeito, nada acontecendo. De verdade, eu não fui chamada para isso, e você também não foi. Nós somos chamados para dar fruto, nós somos chamados para ver as coisas acontecerem. Nós somos chamados para ganhar muitas almas para Jesus. Nós somos chamados para que o Senhor possa glorificar o nome dEle na nossa vida. É para isso, irmão. Aqui, não só aqui dentro, mas aonde a gente for pisar o nosso pé, Deus tem um propósito para realizar. E a gente precisa estar posicionado. Vamos orar? Então ora nesse sentido, eu vou orar aqui. Pai, nós te adoramos. Te agradecemos por essa mensagem, pela sua palavra que é viva, Senhor, eficaz, penetrante, meu Pai, que vai na divisão da alma, do espírito, das juntas, das medulas e discerne, Senhor, os pensamentos, as intenções dos corações. Obrigada pela tua palavra, meu Senhor, é que nos dá força, nos dá ânimo, que nos levanta, que nos liberta. Pai, obrigada por essa palavra, Deus, nos ensina, nos ajuda, Senhor, a sermos assim, focados no propósito, a entendermos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, meu Pai, e a sermos focados, meu Senhor, determinados, meu Pai, em nome de Jesus, que a gente possa ouvir os conselhos certos, que a gente possa caminhar em direção certa, Pai, que a gente venha estar posicionado, meu Pai, no lugar, Senhor, que o Senhor tem para a nossa vida, que é o centro da sua vontade soberana, meu Deus. Abençoa cada vida que está aqui, posiciona aqueles que estão fora da posição, meu Pai. Meu Deus, coloca aí nas circunstâncias para eles se posicionarem, em nome de Jesus, meu Deus. Também nós pedimos a Ti, nos ajuda a esperar com paciência no Senhor, a esperar o tempo, a esperar o dia, Senhor, das coisas acontecerem, Pai. Não deixa ninguém se precipitar, não deixa ninguém adiantar, Senhor, a Tua obra, meu Pai, mas que nós possamos estar, Senhor, fazendo, não esperando de braços cruzados, Pai. Essa é a nossa oração. Nos ajuda a ser assim como Eliseu, derrama sobre nós a porção dobrada do Teu Espírito, Senhor. A porção dobrada, Senhor, para que a gente possa fluir, meu Pai, na Tua presença, fluir na Tua obra, fluir na vida das pessoas que o Senhor coloca diante de nós, meu Senhor. Pai, obrigada por essa noite, por essa palavra, por todos que aqui estão, pelas famílias aqui apresentadas, representadas. Abençoa, meu Pai, cada vida, Senhor. Fortalece os corações e repreende toda a seta do maligno, meu Senhor, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem crê diz amém.